Ela vai entrar aqui. Não, vai vir com ela aqui. Confirmar mais uma vez prontinho. Entrando. Olá, doutora. Tudo bem? Eu acho que tá do microfone. Tá tudo certinho, Paty. Tá tudo beleza. Boa noite, tudo bem? Patrícia, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, Tá já me me vendo escuta? certinho? Já te escuto sim, tá tudo tranquilo. Só ajustando um pouquinho, que tá ficando Desliga esse celular. um pouquinho de... Já tá online, tá? E já tá dando... Tô só um pouquinho de ajuste, já que a conexão fica legal, tá bom? Você tá conseguindo me ouvir tudo direitinho? Só um Tá minuto. tudo já aí? Ah, essa é a primeira live sua, né, Patrícia? Sim, eu tô escutando, tô te vendo. Agora tá sim, agora Ah, tá ótimo, tá claro, tá bem legal. agora, E agora aí, tá ficou tudo bem? perfeito. Primeira live sua também, não é? Essa é a sua primeira live, não é, Patrícia? É, tá dando um pouquinho de má conexão, mas já que tá tudo certinho, gente. Tá? A internet é assim mesmo. A gente tá na nossa oitava live, se eu não me engano. Então tudo isso acontece, isso é natural, tá bom? Para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos, tá? Eu sou o Giovanni, da Holiday Idiomas, tá? Nós estamos com um projeto chamado Holiday Talks, que a gente mostra a importância do idioma inglês em várias profissões, ok? A doutora vai entrar de novo, tá? Porque são coisinhas simples que acontecem, tá? Essa parte da conexão. São só os ajustezinhos que estão sendo feitos, tá? Isso é natural, normal. Alô? Deu certo? Deu Aí, certo. agora. Tá claro, tá tranquilo. Eu estou me apresentando para o pessoal aqui, Patrícia, porque assim, eu vou fazer um Ah, esforço muito grande para não chamar de Paty, porque já te conheço há muito tempo, né? Desde é criança. verdade. Então eu vou fazer de tudo para chamar de Patrícia, tá? Pode parecer um pouquinho estranho, mas aí nós vamos conversando aí no final, quem sabe, né? Bom, pessoal, É, eu gostaria de dar as boas-vindas para todos, tá? Tem bastante gente que vai entrar, acredito que são seus amigos também. E uma das coisas que nós isso. fazer, Patrícia, é mandar no aviãozinho aqui, mandar o convite para todo mundo que Uhum. você lembrar, tá? Você clica no Tá, aviãozinho, vai mandando pro pessoal, tá? O máximo que você tá, puder. joia. Tô Vai mandando, mandando. pode deixar. Isso, vai mandando o aviãozinho para o pessoal poder acompanhar a gente aqui, tá Com bom? certeza. E quanto mais gente aparecer, mais legal, tá bom? Melhor, né? Isso, Com legal, então certeza. vamos lá. Bom, deixa eu me apresentar primeiro para as pessoas que não conhecem, depois eu vou te apresentar. Então, Uhum. como eu estava falando no comecinho, quando a gente estava ajustando essa conexão toda, eu sou o Giovanni Garcia, eu sou professor e proprietário da Holiday Idiomas. Eu já trabalho com o idioma inglês há quase 30 anos. Então, nesse ano, nós fizemos um projeto chamado Holiday Talks. E são entrevistas com pessoas de vários segmentos da sociedade, são pessoas que utilizam, de uma certa forma, o inglês nas profissões. E isso é muito legal Uhum. porque vai incentivar pessoas de áreas, diversas áreas, de várias maneiras, a estudar um pouquinho inglês, a conhecer um pouquinho do idioma inglês, que não é tão difícil assim, tá, pessoal? Às vezes a pessoa pode falar que está um pouquinho difícil, mas essa questão de dedicação, de estudo, assim como na profissão que vocês escolheram, isso é bem importante também, dedicar um tempinho para poder estudar. Tá? Então, para vocês que vão nos acompanhar, boa noite hoje, bom dia, boa tarde, a hora que vocês estiverem assistindo. Tá? E é uma honra muito grande receber para a nossa conversa de hoje a doutora Patrícia Ribeiro. Então, ela é cirurgiã dentista e eu vou passar a palavra para ela para poder se apresentar também. Tá bom? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia. Já sou dentista há mais ou menos 4 anos e conheço o Giovanni desde muito pequena. Já fui aluna, graças a Deus.
agora somos amigos e é muito bom estar aqui nesse bate-papo para a gente esclarecer o quão é importante o inglês, porque realmente eu tenho o básico, mas o básico já fez muita diferença quando eu comecei os estudos. Sim, isso é importante mencionar, que quando você está na adolescência ou no comecinho da juventude, sempre pensa, ó, o inglês vai ser bom para o futuro, né? Vai ser bom você saber Isso, do trabalho. Mas a hora que chega nessa parte mesmo, na fase da universidade, digamos assim, na parte que você precisa para estudar, aí você fala assim, poxa vida, né? Como que é importante realmente, né? Que bom que você fala exatamente. isso, muito. A gente sente muita. No meu caso, que eu deixei um pouquinho, né? Mas eu senti muito de não ter me aprimorado mais. Exatamente. É. Então, Patrícia, diga uma coisa, conta um pouquinho da sua história, como que você fez pra chegar até aqui, como foi o comecinho da sua carreira lá, na época que você estava estudando, conta um pouquinho dessa fase, pra gente até chegar hoje onde você está. Então, eu sempre sonhei em ser dentista, basicamente desde os 3 anos de idade, desde que eu me recordo de ter lembranças de pequena, eu sei que eu quis ser dentista. Eu acho que foi um dom que Deus colocou em mim. E nesse percurso, eu fiz de tudo um pouco, fiz teatro na igreja, participei de grupo de jovens, fiz de tudo um pouco. E quando eu decidi fazer, eu sempre estudei em escola pública, os meus pais se preocuparam de eu fazer inglês, mas eu não entendia tanta importância. Mas até então eu levava meio que na brincadeira. Quando eu fui fazer 15 anos, a minha mãe falou: o que você vai querer fazer, né? Você vai para o ensino médio, eu estudava no Luiz Pinto, para quem sabe, o Luiz Pinto não tem ensino médio, né? E eu falei, eu quero fazer a ET. E ela, como mãe, né, falou, então vamos fazer o seguinte, você vai ter que escolher ou escola ou festa de 15 anos. E eu optei pela escola, claro, né? E na ET eu já comecei muitos desafios, porque eu não sabia estudar o dia todo, eu não sabia a rotina de estudo. Então, para mim, a ET que eu fiz o técnico foi muito desafiador. Eu falo que foi mais difícil que a faculdade. É, eu Nossa. Uhum. tenho, eu tenho realmente essa consciência que para mim era como se eu estivesse vendo um outro planeta, era muito difícil. Mas graças a Deus, com muito apoio dos meus pais e da minha família, eu consegui e formei. E quando eu formei, meu pai queria muito que eu fizesse Inatel, mas eu nunca esqueci a vontade de fazer odontologia. Eu fiquei um ano parada para fazer o estágio da ET, mas depois eu consegui ingressar, graças a Deus, em Três Corações. E quando a gente pensa em vestibular, a gente também tem que pensar no inglês, porque é uma das línguas que a gente tem que optar ou o Exatamente. espanhol ou o inglês. E eu falei, não, eu tenho que escolher o inglês, porque pelo básico que eu tinha de inglês que eu tive com você, graças a Deus me ajudou muito. É, Na faculdade eu consegui bolsa, porque eu consegui passar em primeiro lugar. Então eu fui bem nas questões de todas as matérias, e quem passasse em primeiro conseguiria bolsa de 90%. Então, graças a Deus, eu consegui essa bolsa, consegui me formar. Foram 4 anos de muita alegria, também muita aflição, mas foi um período muito gostoso. E depois disso, eu saí, fui trabalhar, trabalhei quase um ano no Rio de Janeiro, e aí foi muita pauleira, aí mesmo que eu aprendi como que era ser adulta. E Exatamente. depois eu retornei para Itajubá num ritmo menos acelerado. Fiquei em Itajubá uns 8 meses e faz uns 7 meses, mais ou menos, que eu voltei de Itajubá. Agora resido aqui em Santa Rita e tô num ritmo mais tranquilo e já sabendo assim, já tô terminando a minha especialização de canal também e já tendo mais certezas de tudo que eu preciso, graças a Deus. Isso é muito bom. É interessante mencionar, nós estamos em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Para quem não conhece, Isso. as duas escolas que a Patrícia mencionou, foi o Luiz Pinto, é uma escola conceituada, uma escola de primeiro grau, aqui em Santa Rita do Sapucaí.
escola Isso. residência, né? E ela não tem ensino médio. Ele trabalha só mesmo com os alunos do ensino fundamental. Do E a ensino escola, fundamental. e a Escola Técnica de Eletrônica, conhecida como ET, tem exatamente o curso técnico em eletrônica. A Patrícia, ela Eletrônico. você se graduou em técnica em eletrônica, né? Então, Sim, sim, sou formada. assim como eu já estudei em Confidência também, eu sou formado em técnico agrícola, tá, gente? Mas eu não planto nem pé de alface até hoje, minha vida. É, Então, eu vou igual como eu, era. eu não Não, sei não é a trocar nem nossa área. lâmpada. Não é a Não. nossa área, não é a nossa É, área. A gente estudou na época que, né, a gente estava nessa fase da adolescência, justamente para poder buscar o caminho certo, né? Para ter essa noção exatamente do que exatamente. eu quase que migrei para a área de veterinária, medicina veterinária, mas chegou lá no terceiro ano, segunda metade do terceiro ano, eu falei assim, não, gente, não tem nada a ver isso comigo, não. Sempre um bom aluno de inglês, né? Obviamente, inglês e português, e eu estou aqui até hoje, né? Graças a Deus. Estudei bastante, graças a Deus, estudei bastante, ajudei muita gente a passar em vestibular, ajudei muita gente a, a Faz conquistar muita diferença. viagens e tudo mais. Você Então, tem isso um pedacinho dos meus 90% da bolsa, você faz parte. é, gente, que legal. Isso é interessante É, mencionar também, né, Patrícia, que nesse caminho todo que você fez o vestibular, você passou, você mudou para Três Corações, nesse período, né, de mudança para uma cidade diferente, é como você fala, você passou a entrar na vida adulta, né, obviamente, você saber foi. o valor das coisas, o valor do dinheiro, o valor de tudo, né? E tudo Uhum. isso, e tudo isso ainda tem que contar um detalhe, né? Você se casou nesse período também, né? Ah, exatamente. No segundo ano da faculdade, eu me casei no final do ano. E do segundo do terceiro e quarto ano eu já estava casada e o Marcelo, que é meu marido, esteve comigo nesse finalzinho de faculdade, que eu acho que assim, é o mais difícil, e o apoio psicológico dele foi essencial para eu conseguir terminar. Graças a Deus ele esteve do meu lado me apoiando. E porque, assim, quando a gente fala, eu sou estudante, muita gente fala, nossa, você só estuda. Mas não, estudar exige demais, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Exatamente, é. Também porque você tem toda a É, distância da família, tem todo esse processo, aquela hora que você vai fazer uma prova que está extremamente difícil. Eu conheço casos de pessoas que realmente tem é, crise de ansiedade, tem tudo mais, é. justamente por questão dessa distância, né? De estar longe da família. E para quem não sabe, eu não sei se o Marcelo está acompanhando a gente aí. Tá, tá. Ah, tá. O Marcelo é o modelo, né, da Patrícia na página dela lá. O Marcelo Não, é o tá. ator É, dentário lá dos vídeos lá. E vocês, né, nos stories eu marquei o perfil da Patrícia para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dela, que é muito legal. Eu também gosto dessa isso. parte do vídeo, né? Isso é super importante. Muito. Patrícia, isso, falando de uma questão fundamental com relação à sua profissão, né? Uhum, Diz que todo mundo nós sabemos que o sorriso é o nosso cartão de visitas. Tá? Eu acho que é sim. uma das coisas que mais chama a atenção, são os olhos e o sorriso. Tá? Como que Isso. vocês, como que vocês dentistas veem essa máxima? Digamos, é isso mesmo? Vocês concordam que é o cartão de visita, que tem que ter todo cuidado e tudo mais? Ah, mas com certeza, porque assim, a gente pensa não só esteticamente, mas a gente vai muito além. Quando a gente pensa em dente, nós dentistas já pensamos em saúde primária, porque quando agora, no momento de pandemia que a gente vive, se um paciente é entubado, por exemplo, numa UTI, ele não fecha a boca. E se ele tem algum problema dentário, né, algum problema de infecção, alguma coisa do tipo, existe o risco dessa bactéria, desse fungo, desse vírus que está no meio bucal se alojar ou no coração, ou ir para o cérebro, ou ir para o pulmão. Então, muitas das vezes, a pneumonia bacteriana que acontece na UTI, ela é derivada de bactéria que está na boca. Então, assim, quando a gente pensa num sorriso como porta de entrada para um trabalho, para um relacionamento, a gente também tem que pensar como saúde. Porque não é porque eu tenho os dentes alinhados, brancos, que é o suficiente. Eu tenho que estar com os dentes saudáveis, a gengiva saudável. Então, é muito mais do que um cartão de visita. É aqui que começa a nossa saúde como um todo. Exatamente, né? Tudo começa pela boca, né? É,
né? Tanto o Exatamente. que entra e o que sai, né? Exatamente. A forma como Exatamente. expressa e tudo mais. Então, isso é interessante Exatamente. mencionar, que embora você seja mais jovem, que está no começo da carreira, tem um caminho muito grande pela frente. A gente sabe que, Sim, né, que todas as carreiras, todas as profissões, elas têm que ter um começo, tem que ter uma fase de início e vai galgando, né, a gente vai caminhando, né, no nosso processo de aprendizado para sempre. Não tem como você falar que, nossa, já estou aí com quase 30 anos de profissão, já sei tudo. Nossa, gente, tem não, tanta coisa para não, saber. Eu sempre eu exatamente. faço relação à nossa profissão como se fosse um barquinho, né? Nós somos no rio, no comecinho da nossa carreira, é um riozinho mais estreito, que a gente tem a previsão mais ou menos do que vai acontecer, pode mudar o percurso ali no meio do caminho, mas quando a gente está lá na frente, é como se estivesse no oceano mesmo. Então a gente está cercado de Exatamente. conhecimento de todo lado. Então é importante buscar esse conhecimento. Eu estudo até hoje, Uhum. muito, aprendo muita coisa todo dia, e eu acredito que também, no caso de vocês da área de odontologia, tem muita coisa para aprender. E Exatamente. no nosso bate-papo, no comecinho, quando a gente estava conversando, tá, Uhum. sobre os artigos, né? A informação que se tem. É muita Uhum. coisa em inglês, né? Muita. Hoje, na verdade, desde a época da ET, eu entendi que cada profissão tem o inglês técnico, né? Tem o inglês técnico específico para eletrônica, inglês técnico específico para medicina, específico para odontologia. Mas o que seria esse inglês técnico? São termos de cada área que a gente acaba não conseguindo traduzir para o português. Então a gente tem que entender a palavra, entender o conceito para conseguir entender tudo, o geral daquele assunto. Então, quando eu entrei na faculdade, a gente entra tendo que fazer trabalhos, pesquisas, e durante essa busca, a gente entende que, infelizmente, artigos publicados em português não têm tanta validade no mundo científico quanto a gente publicar um artigo em inglês em revistas de grandes nomes, normalmente dos Estados Unidos, da Europa. Então, o inglês é assim, se a gente não souber ler, falar, quando a gente chega nessa fase de graduação, infelizmente a gente acaba tendo que pagar alguém que saiba para nos auxiliar, porque faz muita diferença. Eu mesmo, quando fui fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, eu tive que pedir ajuda para uns meninos da minha sala para me ajudarem com algumas coisas dos artigos que eu tinha achado, porque como eu tenho o básico, muita coisa eu consigo ler. Eu não consigo falar, que eu tenho muita vergonha, mas ler eu consigo ler muita coisa ainda, eu lembro. Mas coisas mais técnicas, eu procurava no Google e falava, ué, mas não tem tradução, e aí? Aí eu ia até algum amigo que já tinha o inglês fluente, e aí eles me orientavam. Mas é algo que a gente tem que ter essa noção de que ter o inglês faz total diferença. Porque o inglês não é só na odontologia, mas Exatamente. a saúde em si, eu vejo assim, eu faço especialização em Pouso Alegre, e os meus professores de especialização é, criaram um produto específico para a gente fazer os canais. E eles têm uma grande dificuldade para levar os produtos, porque tem que publicar os artigos em inglês. Não, publicação de artigo em português em revista brasileira não tem validação. Aí, se não tem validação, eles não conseguem colocar em larga escala a produção do produto. Então, Isso é um grande infelizmente, desafio, né? Isso é um desafio enorme, né, para é profissionais dessa área. muito, muito. Então, assim, quando a gente pensa que, nossa, eu nunca vou falar inglês. Não. Quando a gente decide se formar, decide seguir uma carreira, é algo que faz muita diferença. Isso é interessante mencionar, porque na literatura médica mundial, você tem essas referências. Todos os artigos, de uma certa forma, eles são publicados em inglês para que possa atingir pessoas
praticamente no mundo todo. Do mundo todo. Agora você imagina milhões, né? Milhões, milhares de dentistas, milhares de profissionais em todos os segmentos da área médica. Ou só colocar nessa área médica, por exemplo. Uhum. São milhares de pessoas no mundo tentando publicar esse tipo de informação. Então, ou seja, eles têm que pegar o que é melhor do melhor do melhor, né? Uhum. O esforço é muito grande, não desmerecendo de maneira alguma os profissionais que batalham, que trabalham para poder fazer a pesquisa, né? Porque todo o material também vem de fora. Quais são os países assim de referência? Quando você vai pesquisar algo, quando você vai fazer algum trabalho desse tipo um TCC, quais são as referências? Quais são os países no mundo em que estão bem mais avançados na área de odontologia? Então, depende muito da área, né, da especialidade, mas tem grande peso na odontologia é muito países da Europa como Suíça, eles investem muito nas pesquisas. Os Estados Unidos, claro, também investem muito em pesquisas na odontologia. O Brasil é um país que tem grandes pesquisas na área da odontologia, muitas e pesquisas de peso. Mas para conseguir esse peso, os artigos brasileiros, eles têm que publicar para fora para conseguir essa validação aqui dentro do Brasil mesmo. Mas assim, quando a gente pensa assim em excelência na odontologia, a gente vai procurar artigos normalmente de algumas faculdades da Suíça, da Inglaterra, dos Estados Unidos. É mais ou menos nesse sentido que a gente vai procurando. E eu acredito que na Alemanha também, na parte de odontologia. Na Alemanha também também é muito forte a Alemanha, exatamente. Eles são bem fortes. Uhum. Isso é interessante. Eu lembro que quando eu usei aparelhos, né, muito tempo atrás, meu dentista foi fazer especialização na Alemanha. E uma das coisas que ele falou justamente isso, gente, como é que eu vou para lá? Eu não tenho tanto inglês assim, meu inglês não tá Então, Então, ou seja, ele se virou, ele passou dificuldades, muitas dificuldades, mas ele chegou a fazer o tempo lá. Fez especialização na Alemanha. E eu lembro direitinho que nesse período soltou os blacks do fundo. Meu Deus do céu, nossa, que que desespero. dificuldade. Eu rezava, para todo mundo testado, meu Deus, volta logo, termina logo esse curso, para É, poder não sofrer tanto assim. Isso é outra coisa nossa. também. Eu acho que nós vamos chegar num ponto, já que a gente está falando de mundo e tudo mais, Uhum, eu assim, não sei se é um mito ou se talvez seja realmente verdade em relação a, por exemplo, Estados Unidos e Europa. Às vezes a gente procura alguns filmes, a gente está assistindo alguns filmes, uma coisa parece algumas pessoas que não tem um sorriso tão alinhado, um sorriso tão bonito, uhum, não cuidam tanto. Nós vamos chegar num ponto, vamos falar sobre o tratamento odontológico aqui no Brasil. uhum. O tratamento no exterior, principalmente nos Estados Unidos, é uma coisa muito cara. Uma pessoa que Muito. tem condições, por exemplo, vamos imaginar que existe um brasileiro que chega a morar lá no exterior. Se alguém estiver acompanhando a gente aqui, eu sei que o Fabrício que entrou aqui agora, o Fabrício acho que está no Japão, se eu não me engano. O Fabrício pode Que legal. dar um toquinho para a gente aqui, Fabrício. Como que é essa parte da odontologia no Japão, né? Como que é o custo disso? Pode digitar se tiver condições, tá? Quem mais estiver aqui, se puder, falar mais ou menos como que é essa parte do tratamento. Eu sei que é uma coisa muito cara. Eu lembro que teve uma situação que nós fomos para os Estados Unidos e uma pessoa do grupo nosso, ela teve um problema, que não sei se chegou a sair o dente da frente, né? Alguma coisa nesse sentido. E só para colar, só para colocar no lugar, o dentista cobrou $1.500. $1.500. É. E é algo assim, caro, totalmente caro. Tudo é caro lá fora, né? A odontologia em outros países é algo extremamente caro. A odontologia do Brasil é muito acessível, muito expandida para mais estados possíveis. Mas fora, eu conheço muitos dentistas assim que são referências, que a gente sabe que atendem muitos pacientes de fora, porque muitas das vezes sai mais barato eles saírem dos Estados Unidos, da Europa, pagar a passagem, vir para o Brasil, fazer o tratamento todo aqui e depois retornar para o país deles. E eu sei, eu acompanho muitos dentistas nesse sentido, e assim,
vamos supor, no Brasil, um canal, mais ou menos, uma média de R$ 1.000. Lá tem plano que cobre um pouco e aí você ainda tem que inteirar mais uns 2.000, US$ 2.500. Então, assim, muita gente lá pode ver, o dentinho torto, preferem ficar sem dente, não ter que arrumar pelo fato do custo. Infelizmente, lá é muito caro, muito mesmo, O custo de vida fora, né, do próprio país também é muito caro. Às vezes a gente pensa, muito porque o caro. cara ganha em dólar, cara, ganha em euro. Mas ele gasta em euro e gasta em dólar também. Então fica Gasta, muito. exatamente, é. Uma coisa que é bem interessante também, que eu tive a oportunidade de ficar sabendo, foi com relação à odontologia, trabalhar junto com a medicina. Alguns consultórios, ou a maioria dos consultórios, são dentro de hospitais. Então, você tem a odontologia junto com a medicina. Por que Isso. isso não acontece com tanta frequência aqui no Brasil? Por que existe mais clínicas, de uma certa forma, particulares, ou então grupos diferentes? Aqui no Brasil, a gente é muito dividido essa questão dos médicos e dentistas. Infelizmente, assim, eu acho uma pena, porque, querendo ou não, nós, dentistas, também temos conhecimento de. A gente não tem conhecimento como um cirurgião médico, né? Mas a nossa área de atuação é uma área complexa, como qualquer outra parte do corpo. Mas muitas das vezes os médicos não deixam que essa aproximação aconteça. Existe uma petição, acho que fala no Senado, que estão querendo que a odontologia vire medicina. Então, existe esse projeto lá com os senadores de que algum dia a gente tenha que fazer medicina e complementar com algum tempo de residência a odontologia. Porque é igual eu escuto alguns professores falando, nenhuma boca entra no consultório sozinha. A pessoa não chega lá, deixa a boca e vai embora, né? Exato, exatamente. É, é, Ali, quando a gente recebe um paciente, entra uma pessoa, um ser humano, que tem as suas dores, suas queixas, suas ansiedades, seus medos. Então, a gente trata não só a boca, a gente tem que saber um pouco de psicologia para poder cuidar desse lado, cuida um pouquinho da parte da medicina, a gente tem que saber, porque a gente tem que saber toda a anatomia, porque não é só saber, eu vou arrumar esse dente, se tem uma infecção aqui, mas se eu não tratar, ela vai para o coração. Então eu tenho que ter essa noção de tudo isso. Só que infelizmente ainda existe muito distanciamento. Existe uma parte da odontologia que é a odontologia hospitalar. Se eu quiser me especializar, a gente faz o curso, tudo direitinho, e aí eu posso atuar dentro do hospital também. Aí é na UTI para fazer higienização, alguns pacientes que, vamos supor, pacientes que têm algum tipo de deficiência e a gente não consegue fazer o atendimento em consultório, precisaria, vamos supor, de uma anestesia geral. O dentista especialista em odontologia hospitalar, a gente consegue fazer esse atendimento no centro cirúrgico, que é algo mais tranquilo. Nos Estados Unidos isso é diferente, na Europa também, porque normalmente nesses países as pessoas que querem ser dentistas precisam necessariamente cursar medicina primeiro e se especializar em odontologia depois. Por isso também o custo mais elevado dos procedimentos lá, porque Exatamente. Uhum. eles levam muito mais tempo e dinheiro para se formar em odontologia. Isso é uma diferença muito grande, né, gente? Olha, você vê que Muito, se muito. alguém tiver, tem bastante gente entrando, Patrícia, é bem legal. Acho que tem bastante amigos, tem pessoas que nós Aham, conhecemos aqui, tem a doutora Iara, né? Tem mais gente aqui. O pessoal quiser dar isso. um alô, se quiser fazer alguma Um pergunta, pode oizinho. fazer. Oi, Quem quiser tem uma fazer. interação aí, pessoal, muito legal. Tá, gente? Um abração para vocês. Muito Isso obrigado, mesmo. tá, por prestigiar. Isso é bem legal. Patrícia, uma coisa interessante com relação a essa ideia do medo, né? Todo mundo tem medo, Uhum. pelo menos tinha muito mais antigamente, porque são os mesmos
os equipamentos antigos que tinham. Hoje tem muita modernidade. O grande pânico das pessoas é o pânico de agulha. A gente vê, por exemplo, hoje nas vacinações, pessoas desmaiando, pessoas fazendo aquele maior bagunça por conta desse medo de agulha, né? Hoje em dia é extremamente fino, é uma coisa que assim, você nem percebe, né? O dentista conversa com você, tá lá, de repente já tá tudo pronto, já você nem consegue imaginar isso. Eu já passei por essa situação, já sou um pouco mais antigo, digamos Tranquilo. assim. Eu já passei por uns procedimentos, né, odontológicos mais complexos no passado, né, principalmente Uhum. com aparelho e tudo mais, e a gente vê a evolução disso, né? Então, com relação a essa evolução dos equipamentos, o que tem de inglês em equipamento? O que tem de termos que não se usam em inglês? Tudo, basicamente tudo. Eu trabalho, né? Sou especialista em canal, então assim, muito dos produtos de medicação mesmo que a gente usa, o cimento que eu uso para terminar o canal, ele chama H+. Ou tem o Sealer Plus, a gente tem as limas que são para limpar o canal, tem da MK Life, tem Reciproc, tem termo que a gente nem sabe se está falando certo, mas a gente tem que saber o nome, né? Nossa, tem técnicas, tem instrumentos, tem um instrumento que, por exemplo, chama Gates. Até estava falando com o Marcelo outro dia, eu falei, nossa, amor, é como se fosse uma broquinha que a gente vai desgastar o dente, ela chama Gates. Aí eu falei para ele, nossa, mas Gates no inglês é ponte, mas não tem nada a ver, ela nem parece uma ponte. Aí ele falou assim, mas não tem tradução, não tem como a gente querer traduzir, né? Então, basicamente, nome das técnicas, quase todas são em inglês. Nossa, eu até me perco, é que são muito. Nome da Por exemplo, lima, a os lima que black, eu uso, o Brecht, exatamente. Os nomes das limas, eu tenho a lima Logic, Wave One, são infinitos nomes e que muitas das vezes a gente não consegue traduzir para o inglês, mas que a gente tem que saber, né? Como, pelo menos, saber pronunciar. isso é interessante, porque na sua área você pode atender vários tipos de pessoas. Uhum, Inclusive estrangeiros, por que não? Como você falou, que eles estão exatamente. vindo, né? Por exemplo, vai com uma pessoa visitando aqui Santa Rita, por exemplo, precisa de um Uhum, atendimento odontológico. Eu lembro que alguns anos atrás teve um australiano aqui em Santa Rita. Ele estava aqui e ele precisou de um atendimento médico, porque estava com um problema sério de estômago, e ele precisou de um tratamento odontológico. E na época nós falamos com a doutora Marta, se eu não me engano, que era que fez o tratamento dele, ela foi explicando, e eu fui ajudando. Na verdade, assim, eu fui acompanhando só para poder certificar. Ela fala inglês também, mas ela precisava de uhum, ter só uma confirmação. Então, ela conversava com o rapaz e falava, esse mesmo, falei, só para confirmar. E eu acredito que foi isso que aham, eu já acompanhei esse mesmo rapaz na época. Então, eu fui com aham. o Dr. Lucas Murad. Então, o Dr. Lucas também fala inglês. Espero um dia, né, se ele puder assistir essa nossa live aqui, eu espero um dia ele poder participar com a gente também, os outros médicos também, possam Com participar e certeza. contar exatamente essas histórias, né? Você conhece algum colega seu que precisou atender algum estrangeiro? Sim, a minha irmã mais velha é dentista também, ela mora no Rio de Janeiro. E a empresa que o marido dela trabalha, na verdade, é de chineses. E muito dos amigos, né, chineses dele passam com ela no consultório. E eles falam assim, um inglês meio embromation, mal falam um português. E às vezes ela precisa recorrer ao meu cunhado também, porque ela sabe um pouquinho, mas não sabe tanto, e o inglês dos japoneses dos chineses é bem ruim, né? E aí ela já atendeu também dos Estados Unidos e tudo, e é um grande desafio. Quanto mais a gente puder se estudar e entender e conseguir falar, né? Porque às vezes você nem precisa tanto escrever, mas se conseguir se comunicar com o outro, é melhor.
Porque, vamos supor, você tá ali a pessoa tá ali no momento já de estresse, né? Porque se um estrangeiro vai te procurar assim no meio de uma viagem, é porque aconteceu alguma coisa. E aí, vamos supor, bateu, quebrou o dente, aconteceu alguma coisa, ele já tá apavorado. E se você não souber, pelo menos, recebê-lo, entender a dor dele, o problema dele, a situação, a gente não consegue resolver a situação. Isso é importante. A Patrícia está dizendo uma coisa muito, muito legal. Qualquer segmento. Nós, como estamos trabalhando na parte de oncologia, área médica, é importante exatamente saber disso. O mínimo é importante porque quando uma pessoa vem para o nosso país, ela Uhum. imagina, obviamente, que ela vai tentar falar um pouquinho de inglês e achar alguém que consiga falar. Digo, Você espera, porque inglês uhum. é uma linguagem que, né, notoriamente é internacional. Universal. É, Comunicação internacional. Você não precisa saber ser super fluente, mas precisa se comunicar. Para mostrar o que está acontecendo, o que está doendo. isso. Pelo menos entender algum gesto para mostrar que está doendo. E mostrar o que É, acontece. Isso é fato. Eu lembro que esse rapaz que estava com a gente lá nos Estados Unidos, né, que precisou fazer um procedimento no dente da frente, ele chegou lá e foi uma dentista da Guatemala que atendeu. Então ela que fala legal. espanhol, e ele conseguiu, de uma certa forma, no portunhol, se comunicar e tal, e deu certo tudo isso. Mas se fosse 100% inglês, eu acredito que ele talvez tivesse um pouquinho mais de dificuldade naquele primeiro É, instante. Mas uma coisa assim, que a gente está falando de medos, né, tudo mais, no inglês a gente também passa por isso. Tem pessoas que têm medo de falar, medo de se expor em inglês, né? E vergonha. eu acho assim que questão de comparações por exemplo, com o dentista, acho que não dá para fazer tanto assim, porque o dentista envolve mais coisas, né? Você está lá com aquele problema que você precisa resolver, e tem o procedimento também, que não deixa de ser, de uma certa forma, um pouco invasivo, né? Uhum. Você tem que chegar na pessoa e tudo. O inglês é mais fácil nesse ponto, porque a gente não vai criticar uma pessoa, vai chegar e falar assim, nossa, você fala tudo errado, nossa, É. essa pronúncia. Jamais um professor responsável jamais vai fazer isso, mas pelo contrário, vai deixar a pessoa Uhum. extremamente confortável, se sentir até confortável com os erros que essa pessoa cometer, e à medida que o processo Uhum. vai caminhando, nós vamos lapidando, deixando a pessoa mais confortável. Mudando um pouquinho de Exatamente. assunto, tem a Flávia Moreira é minha aluna do inglês, ela começou o inglês com a gente aqui, e nós já eu fiz uma pergunta para uma brincadeira. Eu queria fazer uma pergunta para você também, acho que é curiosidade de todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir, acredito no mundo inteiro. Por que os dentistas conversam com o paciente, com a boca aberta, o paciente está com a boca cheia de procedimento lá, e o dentista pergunta da vida da pessoa, e conversa, e fala, e a Por gente quê? tem que contar. Por que É, acontece isso? por- Qual é o grande mistério dessa pergunta? é porque pensa assim, quase todo mundo tem medo de dentista, né? É inevitável. Às vezes a pessoa nem passou por uma situação ruim, mas alguém falou e aquele medo vem instalado automático, né, na gente. Então, basicamente, todo mundo tem esse medo, esse receio de dentista. Então, quando o paciente está ali, está muito quieto, a gente tem algum. Com o tempo, a gente vai analisando o corporal da pessoa. A gente sente que ela está tensa, a saliva fica também com aspectos diferentes. Então, a gente sente que a pessoa está com medo, não está assim naquele ambiente super confortável. Então, a gente sempre faz isso numa maneira de descontração, uma maneira Exatamente. de tentar ocupar a mente do paciente, né? Porque a pessoa tá ali quietinha, tá pensando mil coisas, né? Nossa, será que deu canal? Será que eu vou ter que Nossa, e tirar? agora? E Será que agora? O vai que vai doer? dar? Será que não? Então, mesmo a gente sabendo que não tem como vocês responderem, é um gatilho que a gente tem para fazer vocês pensarem em outra coisa. Exatamente, a famosa aham, 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 já. a gente acaba entendendo com o tempo, a gente já entende mais ou menos algumas palavras, algumas coisas, mas é mais pela tentativa de amenizar aquela situação, né? Para que Ah, a isso é pessoa não legal. fique, para que a pessoa não fique tão tensa, como todo mundo fica, né? E qual situação engraçada que você já viveu como dentista? Você já chegou a ter algum momento assim, de o paciente ir Engra... embora, ou sei lá, paciente, sei lá, aconteceu alguma coisa engraçada já? Muitos, porque eu sou uma pessoa assim, meio desastrada.
Então, já aconteceu de eu esbarrar no paciente, derrubar tudo do chão. Já aconteceu de eu mandar o paciente embora, esquecer que ele estava de óculos e ele ir embora. A hora que ele chega na Nossa. recepção, lembra que ele está de óculos de proteção. Porque a gente Ah, trabalha com materiais perigosos, assim, de cair no olho, né? E ter alguma contaminação. Então, eu sempre coloco óculos de proteção. Então, várias vezes o paciente já teve paciente de ir embora e só lembrar no outro dia do óculos. tem Mas paciente que assim, dorme na cadeira, tem paciente que dorme, ronca. Já, muito. Eu faço canal. E o já canal. aconteceu de algum paciente dormir e roncar na cadeira do dentista. Já, muito. Eu faço canal e o canal dura mais ou menos 1h30, 2 horas, depende da complexidade do dente, né? E, nossa, todo mundo fica, ai, que eu tenho medo de canal. Ah, meia hora de procedimento já tá dormindo, roncando. E eu costumo falar que quando o paciente dorme, pra mim, eu fico muito feliz. Porque eu tenho certeza que ele tá confortável, porque Sim, sim. é o nosso cérebro. Se a gente não tiver numa situação confortável e seguro, o cérebro não consegue dormir. Então, se o paciente dormiu, é porque, graças a Deus, ele está muito confortável. Ah, Então, isso é assim, verdade, né? acontece. E a gente, como Acontece paciente, a muito. gente fica imaginando, ah, meu Deus, que vergonha eu dormir no consultório do dentista. Ah, meu Deus, que é isso, né? E Não, pelo menos para mim, eu fico feliz, né? Porque eu eu acredito que penso, todo mundo, né, gente? Quem for no dentista aí que estiver acompanhando a nossa live, põe a mãozinha aí, concorda com a gente. é, Põe um joinha, vê se porque, concorda com a gente aí. Se concorda, você acha porque legal se, estar tranquilo. porque se não tiver confortável, não vai dormir. Se a pessoa não estiver se sentindo bem, ela não consegue dormir. Então, para mim, eu fico muito feliz. E já teve na época da faculdade. Na faculdade a gente atende de dupla. Eu e minha dupla, eu estava atendendo um paciente e ela sugando, e o paciente começou a dormir, até então estava tudo bem. Mas sabe quando a pessoa dorme e sonha que tá caindo e dá aqueles pulos? Nossa. Ele dava cada pulo. Aí esse a gente não gostava quando ele dormia, porque a gente assustava muito, porque ele dava uns pulos muito altos. Nossa, eu tava dormindo profundamente mesmo, tava extremamente Tava confortável, né? muito, porque era cada susto que a gente levava. Aí isso é legal, né? De uma certa forma, a gente É, como paciente vai entendendo o lado do outro profissional também. E isso é, é bastante interessante, porque quando nós vamos para o consultório, né, nós vamos com nossos medos também, nós vamos para nossas sim, lutas. E você chegar, encontrar uma pessoa legal, eu tive muita sorte, graças a Deus, né, nesse período, né, na minha vida, de encontrar profissionais muito, muito dedicados, profissionais que realmente amam a profissão. Inclusive, é interessante mencionar, você está falando dos serviços médicos, né, do custo, né, de tudo mais. Na rede pública existe um serviço, né, no SUS, de atendimento odontológico. Então, às vezes, há pessoas que nem existe. sabem que isso existe e são muito bons, muito bons. Eu posso São. falar particularmente, a gente conhece o Dr. Flávio Tiburcio, inclusive eu até convidei para a live, só que ele praticamente não pode participar, infelizmente, mas ele é uma pessoa, nossa, excelente profissional, de primeira qualidade, assim, lógico que não vai comparar, não tem como a gente comparar o consultório, né, Sim. da rede pública com o consultório particular, consultório, às vezes, das redes, né, de odontologia. Mas ele, Mas com é o que ele bom. tem, olha, ele faz muita É, coisa, muito bom. exatamente, é isso que a gente tem que frisar, porque muita gente tem preconceito do dentista do postinho e tudo. Não é que o profissional é ruim, não. O que acontece é que os materiais disponibilizados pelo Estado, pela Prefeitura, não são materiais que a gente encontra num consultório particular, por exemplo. Sim, Então, tem um realmente, investimento, né? Tem um é, investimento. e realmente o que eles fazem no posto é assim, é um milagre para o tipo de material que eles recebem. Então a gente, assim, eu fico muito grata de ter esse serviço disponível no nosso país de forma gratuita, porque infelizmente a gente sabe que a odontologia para muitos ainda é uma realidade muito distante. E ter esse serviço disponibilizado gratuitamente no SUS, mesmo que seja o básico,
mas a gente tem isso aqui que muitos lugares, muitos países não têm. É assim, a gente tem que ser muito grato por isso, porque eles fazem realmente muito, muito mais do que eles conseguiriam fazer em outros lugares. Então, o dentista no postinho, a gente tem que valorizar muito, porque realmente, assim, quando eu fui fazer, eu fiz a faculdade, o meu estágio foi em posto de saúde lá em Três Corações. E a gente vê a realidade de perto é até um pouco triste, porque muitas das vezes o dentista ele quer fazer mais, ele quer entregar mais, mas não dá. O recurso que é disponibilizado não dá. Eu lembro, tem uma cena assim que toda vez que eu lembro, eu fico até um pouco triste, porque a gente acha que assim, nossa, episódios de pobreza, da pessoa não ter uma escova de dente, é muito distante da nossa realidade. E quando eu fui fazer esse estágio no postinho, eu vi que não. É muito mais perto do que a gente imagina. Um dia, no estágio, a gente fazia escovação nas crianças de 5 anos, 6 aninhos. E a gente pegou um menininho assim, com os dentinhos bem ruins. E tava até uma carninha entre um dentinho e o outro, e eu falei pra ele, eu falei, olha, você tem que passar o fio dental, né? Quando você chegar em casa de noite, antes de dormir, pede pro papai ou pra mamãe passar o fio dental pra você, e depois te ajudar a escovar o dente. Aí ele virou pra mim e falou assim, tia, eu nem tenho escova na minha casa. A minha mãe não tem dinheiro pra comprar escova. Então, assim, a gente imagina uma criança, e na época era 2018, uma criança de 5 anos não poder ter uma escova em casa, que hoje, vamos por aqui em Santa Rita, a gente tem R$ 1. R$ 1, a escova ali custa 1,25 e não é uma escova ruim, é uma escova boa. E a pessoa não ter 1,25 para comprar uma escova Dá. é uma realidade muito triste. E a gente acha assim, ah, só existe na África. Não, infelizmente existe aqui no Brasil também e com certeza também existe na nossa cidade. É, exatamente. Isso é assim, bem relevante levantar essa questão, porque o nosso trabalho, esse conversa nossa, esse nosso bate-papo, tem essa função de mostrar para as pessoas a importância do inglês e tudo mais, mas coloca o profissional como ser humano na frente. Primeiro, Uhum, de tudo, eu estou vendo uma profissional que se dedica exatamente ao trabalho, né, o que estudou e gosta, é apaixonado, uhum. né, pelo que faz, né, Muito. esse levar, né, o sorriso para as pessoas, né? Como que eu lembro mesmo que Uhum. você colocou? É apaixonada pela profissão? E em transformar os sorrisos. Exatamente, entendeu? Você transforma a pessoa de dentro para fora, né? Você vê É, de fora para dentro, né? E de dentro para fora. Isso é importante. exatamente. O nosso trabalho aqui agora é justamente mostrar para as pessoas isso, a importância disso. E se a gente puder fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem que fazer. A gente A deve gente tem que ajudar, fazer isso. mostrar para as pessoas exatamente isso. O que existe um serviço gratuito, que eles possam participar. Outra coisa importante também, Patrícia, que a gente vai começar a concluir a nossa conversa de hoje, Uhum. na sua página, entre as coisas, eu vi um videozinho mostrando que o tratamento em si não é caro. O que é caro é a dor, porque a pessoa deixa para chegar naquele momento mais extremo para poder procurar. Aí, realmente, né, não tem como você falar assim, olha, vai ficar barato alguma coisa, porque você tem vários procedimentos para fazer. A manutenção, ou então o cuidado, digamos assim, regular, não custa tão caro. Não é isso? É exatamente isso. Hoje em dia, a odontologia, a medicina, num geral, está muito naquele clichê, né? É melhor prevenir do que remediar. Mas isso é pura verdade, porque quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa em custo-benefício muito melhor do que a gente só ir quando dói. Por quê? A prevenção no dentista é fazer a consulta de rotina de 6 em 6 meses, fazer a limpeza com a raspagem. Só fazendo a limpeza com a raspagem, a gente já mantém a gengiva saudável. Mantendo a gengiva saudável, o risco de ter alteração de algum micro-organismo na boca, a gente já consegue reduzir drasticamente.
E a saída de rotina no dentista de 6 a gente consegue identificar qualquer cárie, qualquer problema na fase inicial. Então, uma cárie que ela é bem pequenininha no começo, custa um valor de investimento. Agora, quando eu deixo ao extremo de dor, de inchaço, já evolui para um tratamento mais complexo. Então, quando a gente trabalha em algo mais complexo, a gente investe um pouco mais também de tratamento. Igual eu falo, é como se fosse um carro. Se a gente mantém as manutenções do carro, o óleo, o que a gente precisa fazer num básico do carro, a gente não vai ter problema. Agora, se eu comprei o carro, só ponho gasolineando e não faço manutenção nenhuma, a hora que der problema, vai ser caro. Então, o dentista é basicamente isso. Então, muitas das vezes o paciente fala assim, ai, eu não gosto de ir no dentista, que toda vez que eu vou, é uma facada. Mas não é que toda vez que vai, mas é porque aí vai uma vez a cada 5 anos. Aí realmente a gente tem muita coisa para se fazer. Agora, quando a gente pensa em prevenção, eu vou me cuidar de 6 em 6 meses, eu vou ver o que eu tenho que eu posso melhorar, o dentista vai orientar tudo, eu consigo reduzir a longo prazo esse custo com o dentista. Assim, lógico que quando a gente fala assim, vai falar assim, nossa, mas então ela não quer trabalhar? Não. O que eu, como profissional, prezo, eu falo para meus pacientes, eu sou especialista em canal, mas quando eu tenho que dar o diagnóstico de canal, eu fico triste. Para mim é bom financeiramente, claro, mas para mim é triste porque eu sei que aquele dente aconteceu alguma coisa, ou ele quebrou, ou ele foi contaminado com uma bactéria, alguma coisa aconteceu que a gente vai ter que tratar o canal. Eu queria que todos os meus pacientes chegassem e eu falasse, olha, a gente só tem que fazer a limpeza, a raspagem e um clareamento. Para mim seria o mundo ideal. Mas infelizmente não é o que acontece. Mas o que cada vez mais a gente quer que as pessoas entendam invistam em prevenção, invistam numa boa escovação, no fio dental e nas visitas de rotina com o dentista. Se você não tem condições de 6 meses, não deixe passar mais de um ano, porque dentro de 6 meses, muita coisa pode acontecer. Mas se for só de uma anual, tem alteração, mas não é tanta. Então, assim, olha, doutora, será que se eu for a cada 6 meses eu nunca vou ter cárie? Também não é assim. Porque não depende só da limpeza feita no consultório. Depende da sua escovação, da sua alimentação. Então, tudo isso, durante essas consultas de rotina, a gente consegue ir prevenindo cada vez mais. Então, por isso é tão importante. Exatamente. E para concluir a nossa live de hoje, o Holiday Talks, eu gostaria extremamente, assim, do fundo do coração, de verdade, tá, Paty? Agora eu posso mais, cara. Do fundo do coração, de verdade, te agradecer pela disponibilidade, pela atenção. Imagina. Tá? Eu fico extremamente orgulhoso, porque eu conheço a sua história, conheço a sua trajetória, né? Conheço a sua família, seus pais, são pessoas incríveis, que a gente tem muito carinho por eles, a gente sabe que tudo na nossa vida, se não tiver sabe, um sacrifíciozinho, uma dorzinha, parece que aquilo ali é o nosso oxigênio, o nosso gás para seguir em frente, tá? Porque isso é importante para gente, isso é importante para nossa carreira, para o nosso futuro. Eu espero daqui a 10 anos, 15 anos, de repente, voltar a te entrevistar, Deus quiser, só, olha, doutora Patrícia, né, tá lá, fez especialização em vários lugares do mundo, já tá, né, bem lá na frente, acho que vai ser super legal. E continue, tá? Não esquece do inglês, continue estudando, incentivando as pessoas Deus quiser. a estudar também. Os nossos amigos que participaram da live com a gente, tá? Os seus amigos também. Muito obrigada a todos, né? Agradecer todo mundo de coração que pôde participar com a gente aqui, tá? E fique acompanhando a gente. O nosso contato, tá? Para vocês quiserem acompanhar as nossas lives, se acompanhar a nossa página. Tem muita coisa legal de inglês. Todo dia tem matéria nova de inglês. Então, são dicas, são expressões, são frases. Tem muita coisa em inglês. Você entra na nossa página no Instagram, Perfil. que é o nosso perfil, né? Que é Holiday Idiomas, tudo junto.
falo de idiomas. E Uhum. deixa o seu também, Patrícia, para o pessoal poder te acompanhar, entrar em contato, né? O pessoal fazer uma consulta. Né? Exatamente. Comigo consegue através do meu Instagram também, que é esse, doutora.patricia.ribeiro. Lá eu posto algumas dicas, no Stories eu coloco um pouquinho dos meus bastidores, um pouquinho do meu dia a dia, de como eu faço o por trás dos atendimentos. E também, se alguém se interessar e quiser entrar em contato para a gente fazer alguma avaliação, alguma coisa, pode entrar no link da bio do Instagram, também tem o contato do meu WhatsApp. E também, se quiser me mandar um direct perguntando alguma coisa, eu estou sempre por lá respondendo. Não precisa ser também só perguntas de dentista. Igual eu falo para o Marcelo, eu gosto de falar. É, com, Comigo não tem consulta menos de meia hora. Outro dia eu falei com um paciente meu. Ele falou assim: é que eu não sabia mais ou menos quanto tempo ia demorar. Aí eu falei para ele: olha, comigo, menos de meia hora não é. Porque eu gosto de falar, eu gosto de saber do paciente, eu gosto de saber o histórico, gosto de saber até como foi que chegou até ali. Então, assim, o negócio comigo é falar. Se você quiser falar comigo, Ah, pode isso é mandar legal, isso é bom. direct. Vamos Eu conversar com não. gente. Exatamente. Isso aí é de família. Aqui em casa todo mundo gosta de falar um pouquinho. É legal, deixa um abração bem grande pro Marcelo, tá? Marcelo, Pode para deixar. suas irmãs. Pode deixar. E tudo de bom, Patrícia. Pessoal, mais uma vez, Amém. muito obrigado, tá? Por vocês terem participado conosco da nossa live. E a gente vai ficando por aqui. Acompanhe, tá? As nossas páginas, acompanhe É nossas verdade. transmissões aí. E fique ligado que semana que vem tem outra live também. Tá joia? Um Isso abração para aí. todo Boa mundo. noite. Boa Ficar com noite, Deus. gente. Tchau. Tchau, Foi um Paty. Fica com prazer. Deus. Um mês. Tchau. Fica com Tchau. Com Deus. Deus também. Tchau.